Para você que na altura do campeonato ainda acredita em direita e esquerda, eu vou tentar fazer algumas indicações de alguns livros para que você amplie um pouco mais seu intelecto e aprenda mais sobre o que é os discursos políticos de hoje em dia, os debates, e aprender um pouco mais de inteligência. Quem sabe assim aumentar, subir os degraus da inteligência. Logo de cara já deixo um livro do professor Pierluigi Piazzi, professor, o nome dele é italiano, né? Ele é de família italiana. E ele foi um dos primeiros programadores dos computadores brasileiros. Ele já faleceu há um certo tempo. Ele foi professor durante muitos anos, professor antigo, e já falava das mazelas da educação brasileira, vejam só, e da falta de leitura. Então, Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. Eu tive contato com esse livro ainda na época de faculdade, que eu comecei em 2013, 2014. Quando eu fiz faculdade, tranquei, voltei de novo. Demorei um pouco. E, né, eu já li esse livro diversas vezes, que é um livro curto, bem simples, bem fácil de ler. E ele vai dizer que inteligência se aprende, ninguém nasce sabendo. Me desculpe quem é da ideia de Platão, né? Ideias inatas, anamnese, mas inteligência se aprende, conhecimento empírico, né? Se adquire. E ele vai falar basicamente do estudo passivo, leitura passiva. E ele vai falar também de uma diferença entre aluno e estudante, que ele até se surpreende na época que ele falou isso. Que é uma diferença. Aluno é quem é matriculado numa escola, numa faculdade, é quem assiste a aula. E estudante é um ato ativo, é uma ação. Então, o estudo ativo é você estudar, assistir a aula, copiando, anotando. E ele vai te dar vários dados, vai falar sobre coisas da área de neurologia, de ciência. Vai te provar. E quando você escreve, o seu cérebro assimila melhor. Quando você digita, quando você aperta uma tecla, o seu cérebro só aprende que é um tec, uma tecla. Quando você escreve, não, já toda uma cognição ali envolvida. Todo um aparato linguístico ali associado. Então, estudar é ler e escrever. Eu vou falar sobre estudo ativo. E vai falar basicamente que os alunos estudam na véspera da prova. Estuda para passar de ano, para fazer a prova. Tira uma nota razoável, passa uma semana e ninguém sabe mais nada. Infelizmente, isso não mudou muito. Ele também vai tocar muito na questão da leitura. Que ele começou a ficar mais inteligente quando ele lia mais. Quando você lê, você tem mais vocabulário, aumenta seu poder abstrato, de fazer metáforas, analogias, aumenta seu arcabouço linguístico, né? Sua bagagem literária para interpretar o mundo ao seu redor. Então, basicamente isso. Aprendendo Inteligência, do Pierluigi Piazzi, é um livro super recomendável, eu recomendo. Você encontra facilmente em qualquer livraria ou no PDF. Um livro curtíssimo. Outro livro também que eu sugiro é o livro do Leonard Mlodinow. É um escritor estadunidense, americano. O nome do livro é Subliminar. Ele vai falar basicamente de coisas no nosso dia a dia que nos influenciam inconscientemente, como se fosse uma propaganda, sem você nem saber. É muito pertinentemente, hoje em dia também. Você entra na internet, vários anúncios te induz a comprar, a ler, a dar like, a dar view. Ele vai falar algumas estatísticas, alguns exemplos. Um que eu consigo me lembrar agora é de que tem um mercado, ele bota uma música francesa e os clientes começam a comprar mais vinho francês. Ele bota a música italiana, os clientes começam a comprar mais vinho italiano. No final da compra, ele pergunta, ninguém sabe dizer o porquê. É o inconsciente ativado na pessoa. Então também é muito interessante esse livro. Outro livro também que é super recomendado é do Arthur Schopenhauer, um filósofo do século XIX, muito conhecido, filósofo pessimista, no mesmo âmbito de Nietzsche, né? Quem é da área de filosofia já conhece, é um clássico. A Arte de Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. Domínio público, tem PDF. Ele vai te dar 38 estratagemas para se vencer um debate. Ou seja, não é que você vai vencer o debate, é para parecer ter razão. E está basicamente ali, nítido, os debates políticos atuais, direita e esquerda, em que há um ataque pessoal, ninguém fala de ideias. Tem que resolver isso daí, tá ok? Ah, eu passei fome, eu comi calango. E as ideias, os projetos não são debatidos.
Ele vai falar ali sobre falsos silogismos, pegar o argumento do adversário e generalizar, desviar do foco, o ataque pessoal. Isso lembra também a teoria do Paul Graham, que existe uma pirâmide de Graham, que é a pirâmide da discordância dos argumentos. Ela tem 6 tópicos, uma pirâmide com 6 linhas, 3 na base e 3 no topo. E o topo é o argumento em si, a ideia principal. E não há uma refutação à ideia principal. Geralmente o camarada fica na base, nos 3 primeiros. E a base de tudo é o ad hominem. Ad hominem em latim é o ataque ao homem, ou seja, é a ofensa pessoal. Ah, porque você é ladrão, porque você fez isso, você fez aquilo. E ninguém discute ideias, ninguém debate ideias. Não há um debate político. É apenas uma audiência, uma troca de farpas. É falar o que você quer ouvir. Então, isso também sustenta a minha ideia de que esse papo de direita e esquerda já está muito mais do que ultrapassado e a política precisa mudar, os debates também são de uma coisa totalmente rasa, abjeta. E é até aí que eu queria dizer, e queria também indicar também um dos maiores livros da humanidade, que é o Provérbios, a Bíblia. Salomão, antes mesmo de ser sábio, já mostrou ser sábio. Deus aparece a Salomão e diz: pede-me o que tu queres e eu te darei. Salomão pede nada mais, nada menos do que sabedoria, já demonstrando ter sabedoria. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria, instrução, para se entender as palavras da prudência. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Então, basicamente, se você quer ser mais sábio, ter conselhos, livro de Provérbios da Bíblia, do rei Salomão. E se você quiser mais um livro subjetivo de literatura, poderia indicar também Esaú e Jacó, de Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros na época do romantismo. Esaú e Jacó é um romance que se passa no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, nessa época, na época de Machado, foi a transição da monarquia para a república. Dom Pedro II foi derrubado de seu poder. Ele vai falar basicamente da história de 2 irmãos gêmeos, em que um é a favor da monarquia, outro é a favor da república. Então, basicamente, seriam 2 irmãos de partidos antagônicos, 2 dicotomias, um de direita, outro de esquerda. Imagine só 2 irmãos, propaganda política brasileira, um barbudo, né, falando que é o pai dos pobres, que passou fome, e blá, 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 que você vai comer picanha, e o outro, fardado, dizendo que é a favor da família, da tradição, e nenhum dos dois vai resolver nada na sua vida. Mas se você quer saber melhor, leia pelo menos a sinopse no Google. E esse livro é de 1907, 1906. Você vai ver que o debate político brasileiro, a política, não mudou praticamente nada. Esses debates rasos, totalmente medíocres, rasos como uma poça de lama de Guaratiba. Então, esse livro que eu queria indicar, Aprendendo Inteligência, do Pierre-Luc Piades, um professor, muito bom. A Arte de Ter Razão, do Arthur Schopenhauer, um filósofo pessimista. Subliminar, do Leonardo Midinal. Livro de Provérbios. E na literatura, Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Espero que eu possa ter contribuído, que você possa galgar, aumentar os degraus da inteligência, adquirir conhecimento. É possível se tornar inteligência. É possível até aumentar o seu QI com esse coeficiente de inteligência, segundo Pierre-Luc Piades. E é isso. Ninguém nasce sabendo. Aprender todo dia, estudar todo dia um pouco mais. E você não vai conseguir coisa nova fazendo a mesma coisa todo dia. Para obter resultados melhores, é necessário mudar a sua rotina. Se dispor, estudar, estudo ativo, ler e procurar se aprimorar cada vez mais.